bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e no vídeo de hoje eu separei dois materiais para a gente bater um papo rápido, que no caso é Creepshow e Demolidor volume 14. Vale mencionar aí já de antemão, né, o que Creepshow tem um formato maior do que aquele que nós estamos acostumados no que diz respeito ao formato americano. Mas vamos então à apresentação dos materiais, começando com Demolidor volume 14, que é publicação da editora Panini, e aqui esse é o terceiro encadernado da fase do Charlie Soule enquanto escritor do Homem Sem Medo. Confesso que não gostei muito do encadernado anterior e gostei bastante do primeiro encadernado escrito pelo Charlie Soule, no caso, quando o Demolidor enfrentou o 10 Dedos. O segundo encadernado, que no caso seria o volume 13, não me agradou muito, e aqui a história volta a ter um ritmo um tanto que interessante. No caso, o Demolidor precisa parar um novo vilão, no caso um cara que se denomina Muso. Exatamente, por quê? Porque ele é tipo um artista. De que maneira? Ele pinta quadros, faz esculturas e coisas desse tipo, só que de uma forma um tanto que peculiar, haja vista que ele usa sangue humano para essas coisas, corpos humanos, enfim, o cara é um maníaco, e por quanto disso o Demolidor precisa dar um jeito de parar ele. Ponto Cego, no caso, que é o sidekick do Demolidor, tem um papel muito importante dentro da história e também vai sofrer ali uma pequena tragédia, vamos dizer assim, na vida do Ponto Cego, que deixa dá uma balançada muito forte, no caso, no Demolidor também, o que acaba acontecendo. Tem participação dos Inumanos, não só do Karnak e da Medusa, mas também de outros Inumanos, até por causa dessa questão das névoas terrígenas terem sido liberadas, né, na Terra, e os Inumanos, de certa maneira, então meio que a Marvel está meio que empurrando eles meio que como se fossem os X-Men, né, no caso, ou querendo dar a eles o espaço que outrora foi dos X-Men. Isso não dá muito certo, porque Inumanos é uma coisa, X-Men é outra e por aí adiante. Mas aqui cabe a questão do quadrinho, que o roteiro do Charlie Soule funciona muito bem. Você lê o quadrinho relativamente rápido, porque é uma leitura bem fluida, com diálogos bem elaborados. Você vai também encontrar o Matt Murdock com alguns problemas éticos e refletindo se de fato ser o cara da promotoria é uma boa ideia, porque ele não pode escolher cliente, ele não pode escolher caso, ele não pode fazer nada disso, ele tem que fazer aquilo que mandam, né? E até então na vida dele ele sempre foi o seu próprio patrão, e agora ele está sendo mandado, e isso está incomodando ele. Também questões de horário, isso e aquilo, outros detalhes que vão envolvendo aí a vida desse famoso advogado. E temos a ação na medida certa, temos uma trama bem organizada e com boas reviravoltas, ou seja, é um quadrinho do Demolidor que funciona muito bem e que eu recomendo a leitura. Que nota eu dou para esse material? Eu dou uma nota 8 e recomendo sim que vocês leiam, porque é uma fase bacana do Homem Sem Medo, que recuperou, como eu disse, a qualidade das histórias nesse encadernado. E a arte do Ron Garney está sensacional, funciona muito bem e casa muito bem com o roteiro proposto pelo Charlie Soule. O outro material que eu separei para a gente conversar e que foi mencionado no início do vídeo é o Creepshow, que é a mais recente publicação, que é a recente publicação da editora Darkseid, que esse ano está aí investindo, né, na publicação de quadrinhos. Indica-se de passagem, lançando via de regra quadrinhos de bastante qualidade. Aqui tem, a exemplo das edições dos encadernados anteriores, tem um acabamento gráfico muito bem feito e um acabamento assim que chama a atenção, com bastante cuidado da parte da editora, como é de costume da Darkseid. E temos aqui a primeira contribuição, no caso do Stephen King, enquanto para os quadrinhos, né? E é baseado, obviamente, como a própria capa diz, né, um filme de George Romero, ilustração de Bernie Wrightson e capa de Jack Kamen. E temos aqui, no caso, histórias curtas que são narradas pelo Creep, que é o sujeito bem aqui da capa. E no caso são Dia dos Pais, A Solitária Morte de George Verrill, A Caixa, Indo com a Maré e Vingança Barata. Algumas coisas são importantes se destacar na questão desse quadrinho, que é assim: o quadrinho ele foi feito na década de 80 e ele é construído dentro da perspectiva dos quadrinhos de terror dos anos 50, tá? Então
é importante na leitura entender essas duas coisas. Primeiro, a data que foi feito, segundo, a proposta dele. Caso contrário, você pode achar que o quadrinho pode ser sem graça, né? Então é bom entender o tempo de construção do quadrinho, como também a proposta, onde ele remete, que no caso são os anos 50. A narrativa, no caso, proposta pelo Stephen King, ela flui de uma forma bacana, entendeu? A leitura não cansa em momento nenhum, em nenhum dos contos. O terceiro conto, no caso, ele é o mais longo, tendo um total aí de 20 páginas. Aí o restante dos contos são bem mais assim curtinhos. No caso, esse conto mais longo se chama A Caixa. E você vai ter de tudo um pouquinho, ou alguns detalhes interessantes de histórias de terror, como por exemplo, animais esquisitos, sinistros que devoram pessoas. Você vai ter zumbis, no caso, mortos, né, voltando para se vingar, coisas bizarras, soluções bizarras, como obviamente um quadrinho desse nível se propõe. Me lembra bastante quando eu assistia, quando moleque, os Contos da Cripta. Eu me amarrava em assistir os Contos da Cripta, justamente por causa dessa coisa meio trash, meio bizarra que a história tem, e com aquelas soluções normalmente fora da casinha, ou muitas vezes um tanto que escabrosa. E é mais ou menos isso que o quadrinho se propõe. São histórias que prendem a atenção, são histórias que são bem construídas, uma melhor do que a outra. Eu confesso que a última história, ela não me agradou muito, eu achei ela meio bem fraquinha em relação às outras. A Caixa, eu gostei demais da história, tem todo os elementos assim peculiares que a história pede, algumas coisas a respeito de vingança, ou de outras coisas que permeiam ali algumas questões, o medo, entre outros, que são muito bem posicionados ou aplicados pelo Stephen King dentro da história, sabe? A história que abre o encadernado também é bem divertida, mas nenhuma das histórias vão ser histórias assim do tipo de estourar a cabeça, histórias que vão entrar assim para coisas do tipo, você fala assim, nossa, são as melhores histórias de terror que eu já vi na minha vida. Não tem nada disso, entendeu? São histórias, em resumo, divertidas. São histórias que vão te prender ali por alguns momentos, para você ter uma leitura bacana, e que necessariamente talvez não seja uma coisa que você vai ficar aí puxando a memória pro resto da sua vida, entendeu? Mas diverte. Eu acho que essa é a função do quadrinho, divertir. Mas também fica aquela coisa que eu disse quando eu comecei a falar desse quadrinho. A gente precisa também saber posicionar a data que foi escrito, comungando isso com também a proposta dos anos 50, até por causa das soluções e da forma com que as tramas são construídas. Dito isso tudo, vale a pena ter na coleção. Eu me diverti lendo. É um quadrinho assim que tem uma arte belíssima. Tá? É belíssima, é muito bem desenhado, chama a atenção, você se prende a alguns momentos no desenho, e eu acho que isso é uma coisa muito boa dentro da proposta do quadrinho. Flui muito bem a narrativa, ela não é cansativa, e enfim, e tem alguns momentos que são engraçados, justamente por causa da desgraça que está acontecendo, e o Creep, que é o apresentador no caso, faz umas piadinhas ali, outra aqui, usando de bastante sarcasmo, que tirou algumas risadas desse que vos fala. E por essas e outras, eu recomendo sim a leitura de Creep Show, e dou uma nota 8 para esse material. Se você quiser adquirir o Creep Show com algum desconto, vou deixar também aí na descrição do vídeo o link para você poder comprar esse material com desconto. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer, curta esse vídeo, compartilhe, conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Participe também no nosso grupo no Facebook. Ali a gente tem conversado ali, trocado algumas figurinhas a respeito do fantástico mundo dos quadrinhos, e tem sido muito bom, diga-se de passagem. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui!